precioso Evangelho de Cristo. Que aí mesmo do teu assento você possa curvar a tua cabeça, fechar os seus olhos, em nome do Senhor. Amado e querido Deus, nós nos reunimos para cultuar ao Santo Espírito neste ambiente, acreditando na manifestação da tua graça uma vez mais sobre as nossas vidas. Arde no nosso coração a expectativa de ouvir a tua voz, de escutar o seu veredito, Pai, para os nossos dias. Que o nosso entendimento seja influenciado pelo agir do teu Espírito, para que possamos compreender ainda mais a respeito da eternidade, a respeito do Deus vivo, a respeito do teu desejo para a nossa geração e para o nosso tempo. Que a revelação do teu Evangelho possa fluir, meu Deus, no abrir e fechar da boca do teu servo, que certamente se dedicou, que certamente pesquisou, mas precisa do teu auxílio, precisa da tua unção, precisa da tua direção, meu Deus, para que este momento seja conduzido inteiramente pelo teu poder, pois a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, ela expressa uma graça que não vem do homem, que não vem da natureza humana, que não nasce da habilidade humana, é uma palavra que é contagiante, é uma palavra que é transformadora e que vem integralmente da parte do teu Espírito, Senhor, por meio da revelação. Que a tua revelação se manifeste, que a tua revelação sobrepuje ao teu Filho, meu Deus, que está agora totalmente disponível para o agir do teu Espírito. Fala conosco, visita a tua igreja, toca em nossos corações e realiza o maior milagre que pode ser realizado debaixo do céu, a transformação da mentalidade, a compreensão da tua palavra e, o que é mais excelente, a aceitação de que há um único e verdadeiro Deus, um único Senhor no céu e na terra para todo sempre. É o que eu te peço, meu Deus, e desde já te agradeço. Amém. Que as palmas possam enaltecer o nome de Jesus. Desde já, cumprimento a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocarmos de pé. Lembrando aos irmãos que a última mensagem que eu preguei, a gente fez a exposição na carta de Tiago, onde nós tratamos sobre tentação e provação. A gente falou que a tentação, ela provém do diabo. E todos os dias nós lidamos com a tentação, porque o objetivo de Satanás é nos distanciar da presença de Deus. Também nós falamos, demos a distinção e falamos que lidar com as provações é também proveniente de Deus. É Deus que nos ajuda e tem o objetivo de nos amadurecer. O nosso objetivo era de trazer uma série baseada nessa questão. E aí nós voltamos para o livro de Gênesis com o intuito de falar sobre desejo. Mas quando nós pesquisamos, nós fomos atraídos por uma indagação e por uma pergunta do próprio Deus ao homem. E hoje eu quero compartilhar isso com a igreja. Abra sua Bíblia Sagrada no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo de número 3, onde será a nossa leitura e a nossa exposição nessa noite. Gênesis capítulo de número 3. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a partir do versículo 1, capítulo 3, a partir do versículo de número 1, diz assim: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo
que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comerás de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos, e vos serei como deuses, conhecedor do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu ao seu marido com ela. E ele o comeu, e os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figo, e fizeram-se para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor, Deus andando pelo jardim do frescor do dia. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Repita comigo: se esconderam da presença do Senhor, Deus. Então as árvores do jardim, e o Senhor chamou Adão e lhes disse, repita comigo: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. E ele disse: quem te contou que estava nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesse? E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor disse à mulher: o que é isto que fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor disse à serpente: por que tu fizeste isso? Tu és amaldiçoada acima de todo gado, acima de todo animal do campo, e sobre o teu ventre tu andarás e comerás todos os dias da tua vida. Versículo de número 23. O Senhor Deus, portanto, lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomada. Assim ele expulsou o homem, e o colocou no leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. O irmão pode tomar os seus assentos. O livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés. E ele se divide em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao versículo 11, contém o relato das histórias e das origens, ou história dos primórdios que iniciam a descrição da criação do mundo. Trata-se de uma narrativa poética e de grande beleza, a qual segue a narrativa da origem do ser humano, colocando-se Deus neste mundo que havia criado. A segunda parte se divide no capítulo 12 ao capítulo de número 50. E enfoca o tema dos inícios mais remotos da história de Israel, que é conhecido como a história dos patriarcas. No livro de Gênesis, o Deus criador e absoluto de todas as coisas, ele faz tudo com harmonia e perfeição. E parece como se fosse
como se fosse uma orquestra, sendo regida pelo seu maestro, e nada saía fora da sintonia, que exalava perfeita condição. Ou seja, Deus, ele se manifesta na criação e ele faz tudo perfeito. E aqui nós podemos ver os atributos de Deus a fazer toda a criação e o ser humano. Até que um dia Adão e Eva transgrediram a ordem de Deus. Então o escritor Moisés mostra-nos o drama da criação. E ele fala de como o pecado entrou de maneira ardilosa, implacável, para introduzir a ruína que desfiguradamente a morte. Revela os frutos trágicos do pecado na derrota patética de nossos primeiros pais e mostra como mais tarde a maldade acumulada dos homens trouxe a destruição e quase a aniquilação da sociedade humana. É necessário, irmãos, entender o texto, a narrativa de Gênesis, porque nós só compreendemos a Bíblia quando nós partimos do princípio de Gênesis. Existem muitos teólogos, e há uma discussão, a questão da sua linguagem, porque muitos vão dizer que é um livro científico, mas esse livro é totalmente teológico. No século IV, nós iremos entender que na narrativa não se fala de maneira nenhuma sobre o pecado. Mas no século IV, Agostinho vai entrar em debate com um personagem, com um monge pelagiano, para justamente falar sobre a introdução do pecado na humanidade, ou seja, o pecado original entrando na humanidade. E aí Agostinho vai falar o seguinte, que o pecado original é uma doutrina cristã que pretende explicar a origem da imperfeição humana, do sofrimento, da existência do mal através da queda do homem. Então, a partir daí, se discute sobre justamente a transgressão do homem. E aí Agostinho vai dizer mais o seguinte, que os primeiros seres humanos, antepassados da humanidade, Adão e Eva, foram advertidos por Deus de que se comesse do fruto da árvore do bem, do conhecimento e do mal, certamente morreria. No entanto, instigado pela serpente, ambos comeram do fruto proibido, tendo Eva cedido primeiramente à tentação e posteriormente oferecido o fruto a Adão, que aceitou. Ambos continuaram vivos, mas foram expulsos do jardim. Então nessa noite, igreja, presta atenção. As atitudes de Adão e Eva nos levam a refletir nesta noite que as nossas escolhas são importantes diante de Deus. E aí quando nós nos deparamos com a atitude de Adão e Eva, é como se fosse um espelho para nós, porque nós estamos muito distante do texto, e de acordo com a história, nós estamos há 4.000 anos distante do texto, mas nós cometemos os mesmos equívocos que Adão e Eva cometeu. No versículo de número 9, nós percebemos nitidamente Deus à procura do homem pelo jardim, e a sua atitude foi de se esconder. E nessa noite, pensando nisso, eu lhe faço uma pergunta: por que você se esconde de Deus? A mesma pergunta foi feita a Caim. No capítulo 4, versículo 9 diz assim: então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E ele respondeu: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Também eu me lembro do personagem Jonas, porque Jonas também se escondeu de Deus. No capítulo 4 de Jonas, versículo 2 diz assim: o Senhor Deus, eu não disse, antes deixa a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer. Por isso que fiz tudo para fingir a espada. E eu sabia que és Deus, que tem compaixão e misericórdia. E sabia que és sempre paciente e bondoso, que estás sempre pronto a mudar a ideia e não castigar. Então, irmãos, a gente vê Jonas também se escondendo. E Jonas se esconde porque não queria atender a ordem de Deus.
Da mesma forma foi com Adão. E nós se escondemos de Deus pelos mesmos motivos que levaram Adão e Eva no jardim do Éden. E pensamos nisso, o que hoje iremos fazer. Então, irmãos, nós temos as mesmas atitudes que Adão e Eva tivemos e se escondemos de Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar nessa noite sobre algumas reações que nos leva, ou que leva o ser humano a se esconder de Deus. E aí nós precisamos analisar a atitude de Adão e Eva quando ele peca contra Deus. É necessário, irmãos, lembrar que antes de o homem cair, diante de a natureza pecaminosa se manifestar no homem, o homem vivia em perfeita comunhão com Deus, o homem vivia em perfeita harmonia com Deus, e Deus se estabelecia uma amizade íntegra com o homem, e Deus queria perpetuar essa amizade, esse relacionamento, essa comunhão com o homem, por resto da sua vida. Mas a escolha do homem fez com que o homem se distanciasse de Deus. Quando Adão e Eva pecou, alguns instintos se manifestaram, como por exemplo o medo. O momento que o pecado se torna notório na vida do homem no jardim do Éden, se manifesta alguns instintos que outrora ele não tinha. E a gente vê que a primeira coisa que quando ele peca, ele sentiu medo. E isso é inerente, porque isso também nós sentimos medo. E o medo antecipa uma coisa ruim, ou ficar preocupado com ela. Uma pessoa pode ter medo de que vai acontecer com ela ou contra outra pessoa. Medo pode ser útil ou bom. Quando serve de aviso, o medo é instintivo e nos protege de situações perigosas e nos avisa de perigo e leva à ação. Quando o homem ele peca, ele sente medo, mas sente medo de quê? Da morte. Porque o homem passa a experimentar agora a sua natureza pecaminosa. Ele começa a sentir alguns instintos que antes não sentia. E ele começa agora a ter medo do castigo de Deus. Agora eu lhe pergunto nessa noite, você tem medo do castigo de Deus quando você peca? Você fica com a consciência pesada quando você não atende aos preceitos do eterno Deus? Você se preocupa em manter esse relacionamento, essa amizade com Deus? Então, quando o próprio Deus faz a pergunta a Adão e Eva, onde está? Isso implica não apenas a Adão, mas a nós. E a pergunta de Deus nos leva a refletir aonde nós estamos na história. Será que nós mantemos esse vínculo com Deus? Ou então nós vivemos numa natureza pecaminosa e isso não reflete a imagem e semelhança que nós adquirimos de Deus? Mas sim reflete a nossa ação e a nossa natureza pecaminosa. Então é necessário, irmãos, entender que agora Adão iria experimentar a morte. E ele estava com medo do castigo de Deus. E aí nós temos medo da morte. Isso mostra a nossa fragilidade. Mostra quanto suscetíveis somos. E quanto nós somos manipulados muitas vezes pelo pecado. Tiago capítulo 1, versículo 3 diz assim: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Foi isso que aconteceu no jardim do Éden.
O pecado, ele adentra dentro do homem através do desejo. O desejo que ela tinha de ser igual a Deus. Ela não queria mais atender às ordens de Deus, mas queria ser igual a Deus. E ela foi atraída e iludida por isso. E é interessante que muitas das vezes os nossos desejos e as nossas ações refletem quem de fato nós somos. O que Eva se revelou diante de Deus é que ela queria ser igual a Ele. Não em semelhança, não em conduta, mas que ela queria também ser um Deus. E aqui se manifesta o desejo de poder, o desejo de ganância que está enraizado dentro do ser humano. Mas é necessário nós desconstruir a ideia, como Tiago diz, que Deus não tenta ninguém. Então Deus não é proveniente e nem criador do pecado. Também não é o homem criador do pecado. O pecado, ele nasce quando nasce o desejo dentro do homem. Ou seja, Deus não é criador do pecado. E nós mostramos que os atributos de Deus, Deus é bom por natureza. Deus revela mostrando a sua bondade sempre na humanidade. Quando os teólogos afirmam que Deus é bom, e que quando muitos afirmam que o pecado, ele surge, e é necessário nós desconstruir essa ideia, porque Deus, ele não faz o pecado, mas o pecado é revelado através das nossas ações e as nossas atitudes perante Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, o pecado, a morte é a consequência do nosso pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo que não pecaram como Adão, e quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que irá de vir. Perceba, irmãos, que naquele período o ser humano ainda estava em formação. E aí não existia lei, mas o que declarava e o que reinava era a lei da consciência. Para que serve a lei, irmãos? A lei, ela não salva e não condena. Para que serve a lei? A lei, irmãos, ela não tem o poder de prender alguém. A lei, ela serve para medir a gravidade do meu erro. Por exemplo, se você está de acordo com a lei, isso não é motivo para você ser preso. Agora, se você infligir a lei, aí sim você é preso. Ou seja, então as suas ações é que lhe dão a sua própria sentença. É as suas atitudes que mostra a gravidade do seu pecado e quem você é e se revela diante de Deus. Então o medo faz natural parte do homem. E aí nós temos medo porque nós não sabemos o nosso destino devido às nossas ações perante Deus. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era ainda adolescente, e o meu colégio, ele promoveu uma viagem para um centro cultural. E a gente foi conhecer um farol desses que sinaliza onde os navios, as embarcações, ela localiza onde chegar em terra firme. Então aquele farol bem alto, com as luzes.
E eu me lembro que quando eu subi ali, parecia um castelo. E quando eu cheguei lá no topo, não tinha onde eu me segurar e a gente sentia aquele vento forte da praia, a brisa do mar. E quando eu olhei para o chão, eu fiquei com muito medo. Mas o meu medo não era simplesmente de cair, o meu medo era de morrer naquele instante. Então o pecado faz com que nós temos medo da morte. Mas quando nós conhecemos Cristo, sabemos que Ele é autor da vida, e Ele pode nos dar vida. Ele pode nos mostrar o caminho de passar pela morte, mas ter a esperança que um dia nós iremos viver e ter um encontro eterno com Ele. No versículo 11, irmãos, a segunda reação que Adão teve foi a vergonha. No versículo 7 diz assim: então abriram os olhos. E a palavra aqui é peica, que descreve um súbito milagre, a promessa do tentador cumprindo imediatamente, que recebe a percepção instantânea, que viram e perceberam. Mas o que viram foi muito diferente do quadro colorido pintado pela serpente. Houve um rude despertar da consciência, que viram a sua nudez espiritual e física. Automaticamente, quando ele transgride e peca, ele sente uma vergonha. Eles viram que estavam nus. E a primeira coisa, a primeira atitude que eles fazem é tentar cobrir a sua nudez e se esconder de Deus. A primeira reação que o homem tem quando Deus aparece e pergunta onde ele está é de fuga, porque nós temos vergonha de estar diante de Deus com as nossas atitudes pecaminosas. Mas será que de fato nós conseguimos se esconder de Deus? Será que de fato Deus não conhece as nossas ações? Será que Deus aqui que se manifesta como onipotente, que Ele tem todo o poder, onisciente, que conhece todas as coisas, e onipresente, que Ele está em todo lugar, Ele não sabia que Adão tinha pecado, e porque Ele se aparece perguntando aonde ele estava. Deus queria um esclarecimento acerca de Adão. Deus queria saber como Adão iria se comportar agora diante dele. É interessante, irmãos, que a vergonha, ela nunca é preenchida com algo. Nós nunca conseguimos cobrir a nossa vergonha. Sempre há um sentimento de culpa. E sempre as nossas ações nos revelam quem nós somos. A nossa consciência. E aí é onde Deus nos quebra. É onde Deus mostra o quanto frágil somos e quanto pecador somos. Diante da sua majestade, diante da sua glória. O quão miserável e pequenos somos, que precisamos urgentemente voltarmos para Ele. Mas diante desse sentimento que Adão tem de vergonha, Adão também tem um sentimento de culpa. E a culpa sempre é inerente às nossas ações e às nossas atitudes. Porque nós também temos a percepção de maquinar e desejar o mal. Isso faz parte do nosso instinto, da nossa natureza pecaminosa. Porque quando o homem ele peca, a manifestação do mal começa a gerar na vida do homem. A inveja foi que levou Caim a matar o seu irmão. O homem passa agora a ter alguns sentimentos que outrora não tinha. E isso soa talvez muito natural para o homem,
Mas quando ele está diante de Deus, e quando Deus pergunta por ele, há um silêncio, há um vazio, há uma inquietação na alma. E será que quando você peca, você se apresenta diante de Deus, há uma consciência culpada, há um vazio no teu coração, há um sentimento de angústia, porque você pecou, porque você errou, e você precisa urgentemente alcançar novamente a misericórdia desse Deus amoroso. É isso que acontece com o filho pródigo. Quando o filho pródigo vê que tudo está perdido, que não faz mais sentido, ele olha para o céu e diz: Pai, pequei contra o céu e a terra, e não sou mais digno de ti. Ele pede misericórdia a Deus. Será que há esse sentimento na sua vida? Mas às vezes, no lugar de nós assumir a nossa culpa, nós preferimos jogar ou atribuir a nossa culpa a outras pessoas. Parece que nós temos perguntas prontas para esconder os nossos pecados. E é isso que acontece quando Deus se apresenta ao homem. Ele diz: olha, foi a mulher. Como muitas vezes nós queremos se esconder das nossas culpas, jogando a responsabilidade para outras pessoas. E talvez isso pareça muito fácil. E quando Deus vai à mulher, ela diz: olha, foi a serpente que estava no jardim que me enganou. E aí a serpente não tinha mais como culpar alguém, né? Sofre a punição. Mas é necessário entender o seguinte: que nós sempre queremos culpar alguém, queremos encobrir as nossas culpas. Semana passada eu estava em frente à loja onde eu trabalho, e uma senhora estacionou o carro, e quando ela desceu do carro, ela esqueceu de puxar o freio de mão, e o carro levemente estava descendo. E eu disse: senhora, o seu carro está descendo. E ela correu bem rápido e engatou o carro. E ela disse: mas ele não ia descer. Porque é mais fácil nós encobrir a nosso erro, a nossa culpa. Realmente eu estava errado. Realmente eu sou culpado. Nós temos perguntas prontas para tudo. Muitas vezes nós estamos pensando, maquinar o mal. Olha, eu vou fazer isso, mas se alguém perguntar, eu vou dizer que foi assim, 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 tentando escapar. Mas é interessante que Deus, Ele se apresenta aqui onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe a intenção. Ele sabe tudo quanto o homem tem feito. Em segundo lugar, precisamos também entender a ação de Deus ao ver quando o homem ele transgride no jardim do Éden. Deus sempre está em busca do ser humano. Quando Deus pergunta pelo homem, porque o homem pecou e transgrediu a ordem de Deus, não era sinal que Deus queria punir e castigar o homem. Era sinal que Deus queria tratar da vida dele e cuidar dele como pecador e restaurar ele. O homem estava inquieto, com medo de receber a fúria e ser aniquilado por Deus naquele instante. Mas naquele instante Deus estava à procura dele, para saber: olha, o que você fez com a sua vida, o que você está fazendo com a sua vida. E a pergunta de Deus para nós nessa noite: o que você está fazendo com a sua vida? Deus quer manter, irmãos, um relacionamento, amizade perpétua com o ser humano. E o ser humano vem se distanciando a cada dia com Deus. E hoje Deus leva você a refletir: a que ponto da história você faz parte, antes da queda ou depois da queda? A que ponto você escolhe a ter uma vida íntima com Deus, a ter a sensibilidade, a percepção novamente de poder ouvir a voz de Deus,
ou está longe de Deus e se esconder de Deus. Mas quando você se esconde de Deus, automaticamente você não está se escondendo de Deus, mas você está se escondendo de si mesmo. Aquele que se esconde de Deus está justamente negando ou se prejudicando a si mesmo, porque de Deus ninguém se zomba e ninguém se esconde. Como já dizia o salmista Davi: para onde habitarei da tua face? Se desça a profundeza das regiões mais profundas, lá tu estás. Deus, irmãos, sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe as tuas fraquezas, Ele sabe as tuas necessidades, mas ao mesmo tempo Ele pergunta por onde você anda, porque faz tanto tempo que Ele não tem um relacionamento com você, faz tanto tempo que Ele não sente a tua voz se quebrantando na presença dEle, faz tanto tempo que o teu louvor, que a tua adoração não chega à presença dEle, que você não tem intimidade com Ele. Mas hoje, na virada do sol, assim como Ele foi à procura de Adão, que representava a humanidade, hoje Ele te chama novamente para um novo concerto, para uma nova restauração, porque o objetivo de Deus não é condenar o homem, mas redimir a humanidade das suas ações pecaminosas. Reconhecer o seu pecado é justamente se aproximar de Deus. Não é encobrir o pecado, mas sim reconhecer perante Deus que eu sou um miserável, que eu sou um pecador, mas que preciso da sua graça irresistível na minha vida. Somente a graça de Deus pode transformar a nossa vida. Somente a graça de Deus pode nos alcançar. Somente a graça de Deus pode nos moldar de novo e nos trazer o encontro perfeito com Cristo. É fácil imaginar a doçura da voz divina quando ecoa através das árvores na quietude da tarde, chamando onde estar. É claro que Deus sabia onde estava o homem e a mulher, mas apelava para eles, procurando com ternura e amor para obter uma reação favorável. E procurou levar os transgressores gentilmente à plena convicção de seus pecados. Embora a justiça tivesse diante do procedimento, a misericórdia era quem diria, o juízo daria a decisão e pronunciaria a sentença. Deus expulsa Adão do jardim do Éden, e Ele não está judiando do homem, mas sim preservando e cuidando para redimir dos seus pecados. Em Romanos capítulo 5, versículo 15 diz assim: mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido e muitos pecados, embora não mereça esse perdão. Versículo 17, é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado a morte começou a dominar a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é maior, é muito maior, e todos aqueles que Deus aceita e recebe como presente a sua imagem, graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhe dá vida.
E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus, por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E assim aconteceu, a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva, aceita as pessoas, dominasse, trouxe vida eterna. E essa vida é nossa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Automaticamente, quando Deus expulsa o homem do jardim, Deus já sabia que a natureza pecaminosa reinava para o homem. Quando Deus expulsa, não significa que Deus está quebrando o vínculo total com o homem. O homem agora está ausente, já não sentia mais aquela voz suave de Deus. O homem foi expulso do jardim. E a Bíblia diz que Deus colocou um anjo, para que ele não tivesse mais acesso da árvore da vida, porque ele poderia comer novamente, e a punição seria mais severa. E o objetivo de Deus não era excluir a raça humana, mas sim de restaurá-la. Então Deus expulsa o homem, a fim de que o homem fosse redimido dos seus pecados, através da aliança e por meio de Jesus Cristo. Porque Adão foi imperfeito e cometeu erro, mas em Jesus Cristo nós voltamos novamente a ter acesso a Deus. Em Adão nós conhecemos o pecado, mas em Jesus Cristo nós voltamos a ter uma intimidade com Deus. Em Adão nós conhecemos a morte, mas em Jesus Cristo nós conhecemos a vida, através do seu sangue expiatório na cruz do Calvário. Em Adão a nossa consciência nos condena, nos machuca, nos aflige, mas em Jesus Cristo Ele perdoa as nossas iniquidades, Ele apaga a nossa culpa e Ele nos redime de todo mal. É através de Jesus Cristo que nós temos a garantia de ter novamente um relacionamento perfeito com Cristo. Então precisamos aprender o seguinte, irmãos, que voltar ao jardim do Éden é descobrir aonde nós erramos, é olhar no espelho e encontrar a nossa natureza pecaminosa. Mas também voltar ao jardim do Éden é lembrar que há um Deus amoroso que nos quer manter uma amizade e um vínculo, e que nos mostra o caminho dia após dia à redenção. É necessário nessa noite nós avaliar a nossa vida e a nossa conduta. Deus pergunta onde nós estamos. Aonde está a igreja? Será que nós temos sido uma igreja triunfante? Uma igreja poderosa, uma igreja que se relaciona com Deus, uma igreja que manifesta as mesmas características, a imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia fala a imagem e semelhança, ela não está falando que nós somos igual a Deus, ela está falando e separando o homem, distinguindo o ser humano dos demais animais e dizendo que quando Deus fez o homem perfeito. No estado original do homem, nele não havia pecado, e sim retidão. Quando a Bíblia fala que nós somos semelhante a Deus, se refere a caráter, porque Deus ele é santo. Deus ele é santo, ele não se compactua com o pecado. É isso que a Bíblia fala. E um dia nós seremos semelhante a Ele novamente, porque essa natureza pecaminosa, esse corpo corruptível irá passar para a incorruptibilidade e nós teremos novamente o encontro com Ele. Nesta noite nós aprendemos que apesar de herdarmos uma natureza pecaminosa, somos estimulados pelo nosso instinto a pecar, sentindo medo da morte, sentindo vergonha, sentindo culpado, e o que nós precisamos mais do que nunca é sentir perdoado por Deus. Saiba de uma coisa, irmãos, que nós precisamos sentir perdoado por Deus, e somente isso acontece através da graça de Deus. João Calvino diz que a graça
é o plano salvífico de Deus trabalhando na humanidade com o intuito de manifestar a sua obra salvífica, salvando e trazendo o homem mais para perto de Deus. Vamos se colocarmos de pé nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos e reflita comigo o seguinte: que nessa noite nós aprendemos que apesar de nossos defeitos e os nossos fracassos, não adianta se esconder de Deus, porque Deus, Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas ações. Mas o mais importante é chegar para Deus e dizer: Senhor, eu sou tão fraco, há tanto tempo que eu não consigo manter a minha vida em comunhão contigo. Parece que você peca e não há uma acusação de consciência. Parece que você não sente mais o Espírito Santo dentro de você dizendo: olha, você pecou, você errou, você precisa mudar. Mas hoje, nessa noite, o Espírito Santo entra dentro de você, que você possa trazer mais Deus mais para perto de ti. Ó Deus, nessa noite estamos aqui, Senhor, porque necessitamos urgentemente de estar mais próximo de Ti, ó Pai. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, na minha fraqueza. Ó Deus, que o Senhor venha trabalhar, ó Pai, na minha consciência. Tu diz, ó Pai, na Tua palavra, que se alguma parte do meu corpo te faz pecar, eu devo arrancar e jogar fora, porque é mais importante entrar no céu aleijado, manco, do que com o corpo perfeito, mas cheio de pecado. Ó Deus, eu te peço nessa noite, purifica a minha vida, purifica a minha alma, purifica a minha consciência. Ó Deus, mas eu quero nessa noite me aproximar de Ti. Convida nessa noite, Deus está mais próximo de você. Atrai a presença de Deus mais perto de você. Ó Deus, não deixa eu sair daqui inquieto, mas eu quero ouvir a Tua voz. Deus, eu quero lá no íntimo ouvir, Senhor, a Tua presença, porque só o Senhor entende os meus defeitos, só o Senhor entende o que eu estou passando, só o Senhor é capaz de curar a minha dor, só o Senhor é capaz de entrar aonde, no mais profundo, onde aflige a minha alma. Ó Deus, visita a Tua igreja, ó Deus, visita cada crente nessa noite, ó Deus, abre os céus e derrama o Teu poder, o Teu Espírito nesse ambiente. Compartilha, Deus, o Teu Espírito em nossas vidas. Oh, aleluia. Você tem liberdade de adorar Ele, você tem liberdade de glorificar a Ele. Oh, xarabacanda, labassuri decanda. Oh, aleluia. Ó Deus, só temos para que te agradecer, Senhor, por ter aqui, Senhor, permanecido na Tua presença. Ó Deus, continua nos sustentando, mesmo fraquinho, ó Deus, mas continua nos segurando firme nas Tuas mãos. Assim, Senhor, que possamos sair daqui nessa noite, Senhor, refletindo de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajuda a manter uma comunhão, Senhor, íntima contigo. Nos ajuda, Pai, a ser referência para essa comunidade. Ó Deus, que as nossas vidas estejam mais empenhadas, Senhor, em realizar o Teu Evangelho. Deus, nos ajuda, Senhor, a não crescer e não ter sentimento de orgulho, de desejo de querer ser maior do que alguém, Senhor. Mas nós queremos ser simplesmente um servo que tem comunhão contigo. Ó Deus, nos direciona, Pai, para realizar e fazer a Tua vontade.
Assim, ó Pai, nessa noite, nós queremos, Senhor, te exaltar, queremos te render a glória e a graça que é devida ao teu nome. Ó Pai, tu és digno de adoração, Senhor, e apesar de pecadores que somos, nós rendemos a nossa adoração a Ti, ó Pai, rendemos os nossos louvores a Ti, Senhor. Recebe, ó Pai, a adoração de cada um. Assim, ó Pai, nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos por tudo, amém. Que Deus continue nos abençoando, amém.